A raiva destrói vidas. Ela é como uma brasa no coração que incendeia o espírito e que, se não for controlada, ela se manifestará externamente como fúria e violência. No dia 8 de março de 2021, uma criança foi assassinada pelo seu padrasto. O caso de Henry Borel, o menino de 4 anos que foi brutalmente assassinado com 23 lesões pelo corpo, chocou o Brasil. Como pode alguém agredir uma criança tão indefesa a ponto de a mesma chegar a óbito? O mais inacreditável é saber que o possível motivo da ira do padrasto foi o volume da televisão. Peritos relataram que possivelmente a criança foi agredida em intervalos curtos de tempo, em grau de lesão que começaram como leves até chegar ao impacto mais letal, as lesões no fígado. É inimaginável pensar que um adulto reaja desta forma. É incompreensível ver uma criança morrer por um motivo tão torpe. É certo que uma pessoa que age assim como uma criança tão indefesa, por certo, possui traços de psicopatia. Mas o que gostaria de refletir hoje, junto com os irmãos, é sobre o poder destruidor da ira e da raiva. A raiva, ela destrói vidas. Ela é como uma brasa no coração que incendeia o espírito. E ela precisa ser controlada. A raiva, ela pode ser infundada, baseada em um motivo imaginário ou aparentemente justificável. Mas a Bíblia nos ensina no Salmos 37 para evitarmos a ira, para rejeitarmos a fúria, pois certamente o fim será mau. A Bíblia também compara o homem iracundo a um homem tolo. Ela diz assim lá em Eclesiastes 7, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois ela se aloja no íntimo dos tolos. Tolos. Ninguém gosta de ser comparado a um tolo, mas é bem certo que quando a pessoa está governada pela ira, ela toma decisões insensatas, incoerentes, ela ofende quem ama, fere quem deveria proteger, se afasta de quem deveria nunca abandonar. A ira, a raiva, ela é como um falso Deus. Ela diz para o nosso consciente que ninguém além de nós mesmos possui a razão. E quem está próximo merece ser punido pela nossa fúria, pois de alguma forma não se sujeitou à nossa vontade. A raiva ela é como um ácido que corrói e destrói pessoas, famílias e, consequentemente, a sociedade. A Bíblia nos ensina que não devemos dar lugar ao diabo. Ela diz assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Isto porque a ira prolongada nos afasta de Deus, faz com que forças obscuras dominem nosso ser. Deus nos criou para sermos o sal desta terra, para apresentarmos sua luz ao mundo. Mas o que devemos fazer quando somos incendiados pela ira? A Bíblia nos ensina a sermos tardios no falar, para sermos pessoas longânimas, pacientes. Em Provérbios 15, diz que o homem iracundo suscita contendas, brigas, mas o longânimo apazigua a luta. Meu irmão, ponha freio nas suas emoções, não permita que a raiva domine seu ser, não seja dominado pelas trevas. Ore a Deus pedindo auxílio para vencer esse falso Deus chamado ira, ego, que deseja dominá-lo. Deus te guarde e te proteja de todo homem iracundo e que Ele ponha freio nas suas emoções, a fim de que você seja governado pelo Espírito Santo. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe, deixe um comentário de incentivo. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que a paz do Espírito Santo esteja continuamente sobre a sua vida. Shalom, shalom.